E bom dia para você que está em casa. É um assunto que sempre aparece num momento difícil, a pensão por morte. Muitas vezes o viúvo, a viúva, fica sem saber como deve agir para garantir esse direito. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, bom dia, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Pronto Atendimento. Bom dia, Madi, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. A pensão por morte é um direito dos herdeiros, mas para o pagamento é necessário que o óbito tenha ocorrido enquanto o trabalhador tinha a qualidade de segurado do INSS. Mas uma série de outras regras devem ser seguidas. A pensão será concedida por morte presumida do segurado quando atestada por decisão judiciária ou em casos de desaparecimento do segurado, como em catástrofes, acidentes ou desastres atestados por autoridade policial. Se o óbito acontecer depois da perda da qualidade de segurado, os dependentes terão direito à pensão desde que o trabalhador tenha cumprido, durante algum tempo, os requisitos para a aposentadoria. No caso de irmão ou filho fisicamente inválido, a pensão pode ser requerida mediante laudo pericial, desde que o requerente não tenha se emancipado. O valor da pensão por morte é de 100% da aposentadoria que o segurado recebia na data do óbito. A pensão por morte deixada por segurado especial, no caso de um trabalhador rural, será de um salário mínimo. Isso, caso ele não tenha contribuído com outros valores por conta própria. Vanessa, quais são os principais problemas que os herdeiros enfrentam numa situação como essa? Olha, o que a gente observa muito nos casos práticos são aquelas pessoas que têm 30 anos de contribuição, pararam de pagar, ficaram desempregadas, passaram um período superior ao período que o INSS chama de período de graça, porque quando a pessoa deixa de contribuir, Madi, ela ainda tem um tempinho para ser considerada segurada da Previdência. E esse período máximo pode ser de até 3 anos, caso se trate de um trabalhador que tinha mais de 10 anos de contribuição e tenha recebido o seguro-desemprego. Nessa hipótese, ele pode ficar até 3 anos sem pagar e não perder a qualidade segurada. Agora, passados esses 3 anos, né, caso ele venha a falecer, a família fica desamparada, sem direito à pensão por morte. É uma pena, porque em muitas situações são pessoas que contribuíram por muitos anos, às vezes até 30 anos de contribuição, e a família fica desamparada. Então, e não tem como alterar isso? Não existe essa... Eu acredito que isso deveria ser revisto, porque existe um período que é chamado período de carência, que é o tempo mínimo de contribuição, que são 15 anos, né? Então, nas situações em que o segurado, em que o trabalhador já pagou por mais de 15 anos, mesmo que ele tenha perdido a qualidade de segurado, não é justo, né, com os beneficiários que eles fiquem sem o amparo, porque já havia se passado aí esses 3 anos. Olha, já temos uma pergunta aqui. O telespectador escreve: o meu irmão faleceu há 22 dias e não trabalhou nem contribuiu. O seu último emprego foi há 16 anos. A minha cunhada, ela tem direito à pensão? Olha, provavelmente não, porque 16 anos sem contribuir, dificilmente ela vai conseguir provar, mas de uma outra situação que a gente costuma recomendar, porque o que a lei diz? Se nesse período que o contribuinte, que o segurado ficou sem pagar, ele estava doente, tinha direito a um benefício de auxílio-doença e não requereu perante o INSS, se a família conseguir fazer essa prova, se a cônjuge, né, ou os filhos menores, dependentes, conseguirem fazer essa prova, aí sim eles têm direito, mas 16 anos sem pagar, é muito difícil comprovar que durante 16 anos ele estava doente, né? Eu acredito que nessa hipótese, infelizmente, eles não vão ter direito. Olha, a Tânia Regina tem 38 anos, é aqui de São Paulo. Ela escreve: a minha mãe Edileuza mora no interior do Paraná e ela gostaria de saber se já pode se aposentar com 55 anos pelo trabalho rural. Ela escreveu pela rural. O primeiro registro ela pagou por 8 anos e 7 meses. Depois ela parou de trabalhar por motivos de saúde, não pagou mais por mais ou menos 15 anos. Depois desse tempo ela começou a trabalhar de doméstica registrada por 10 meses.
parou novamente. Enfim, ela quer saber se já pode dar entrada na aposentadoria aos 55 anos e o que ela deve fazer, a quem recorrer no INSS ou contratar um advogado. Ela tem mais ou menos 12 anos de contribuição com todos esses períodos que ela contribuiu. Olha, veja só, a aposentadoria mais adequada para essa senhora, mais próxima, vai ser a aposentadoria por idade com 15 anos de contribuição. O tempo de trabalhadora rural vai ser computado, ele pode ser computado, caso ela comprove, através de prova documental contemporânea à época, que exercia atividade agrícola. Tá? Como é que ela faz essa prova documental? Apresenta uma escritura da terra, é muito comum que a terra esteja no nome de algum membro da família, né, e a família trabalhe para a subsistência, que haja um histórico escolar onde conste ali agricultor como atividade, no título de eleitor também é possível, na certidão de casamento também vem ali a profissão, agricultor. Esse tipo de prova pode levar ao cômputo do tempo de rural para somar com os demais tempos e conceder uma aposentadoria, no caso dela mais próxima, com 15 anos de contribuição e aos 60 anos de idade, que é a aposentadoria por idade para a mulher. O Cláudio Soares, ele escreve: eu iniciei a minha vida profissional em 71 e até o ano de 94, quando deixei de ser assalariado, alternei alguns períodos de desemprego. No geral, destes 23 anos, eu posso afirmar que, com certeza, 21 anos tiveram efetivamente o desconto da contribuição. Eu pergunto, qual é a minha chance de, sob essas condições, me aposentar proporcionalmente ou não? E quais são as exigências da Previdência Social para fazer isso? Olha, Cláudio, existem dois tipos de aposentadoria programáveis. A aposentadoria por tempo de contribuição, que para o homem é aos 35 anos de contribuição, independentemente da idade. E também existe a aposentadoria por idade, aos 65 anos de idade, para o homem, 15 de contribuição. Pela sua idade, pelo tempo de contribuição que você tem, 21 anos, você ainda está um pouquinho longe de ambas, né? O que eu recomendo é que você volte a pagar a Previdência pelo valor máximo que você dispor, porque as suas contribuições vão gerar uma média que vai gerar a sua aposentadoria futura. E ao completar os requisitos, tanto a aposentadoria por idade, acredito que tanto a aposentadoria por idade ou por tempo vão ser próximas dele atingir os requisitos. A por idade, a vantagem é que o fator previdenciário só vai incidir na hipótese dele ser positivo, então acaba sendo uma aposentadoria mais vantajosa. Luiz Carlos Faria tem 57 anos, mora em Osasco. Tenho 25 anos de contribuição, trabalho por conta própria e não contribuo com a Previdência durante 10 anos. Gostaria de saber se posso pagar a Previdência como microempreendedor individual, na qual eu teria direito de me aposentar com o salário mínimo. E, ao mesmo tempo, pagar o carnê individual em cima de 2 salários mínimos. Seria possível isso ou não? E quanto tempo eu terei que contribuir para ter direito à aposentadoria? Olha, infelizmente não é possível ele fazer um recolhimento como microempreendedor e pagar um carnê à parte, né? Essa hipótese de pagar um carnê à parte, ela só é permitida para quem de fato tem uma dupla atividade. Aí a pessoa vai recolher em função dessa segunda atividade, da remuneração oferida por essa segunda atividade. No caso dele, o que é recomendável é ele estipular um valor de prolabore acima do mínimo e efetuar a contribuição sobre o valor do prolabore previsto em contrato social. E ele vai se aposentar nas mesmas condições que a gente já comentou aqui para o nosso outro telespectador, o Cláudio, ou por tempo de contribuição a completar 35 anos de contribuição, com a incidência do fator previdenciário, ou ele vai se aposentar por idade aos 65 anos, com 15 anos de contribuição no mínimo. Muito bem, outro telespectador, ele escreve: eu gostaria de saber se eu posso acrescentar tempo especial. Sou metalúrgico, tenho 40% de insalubridade e tenho tempo de recolhimento normal, mais 2 anos e o período vai se fechar em 35 anos. Minha idade seria 50 anos. Ficou claro, Vanessa? Ficou sim. Ficou muito claro. Ficou muito claro, Madi, que ele é uma pessoa que trabalhou tanto em atividade especial, como também teve períodos trabalhados sem exposição a agentes maléficos à sua saúde. O que acontece nessa hipótese? Ele pode pegar o período em que ele estava exposto
tá, em atividade especial e converter em comum com acréscimo de 40%. É um tempo que vale mais, porque é um tempo que prejudicou a saúde dele. Então, ele vai ter esse acréscimo de tempo para somar com o tempo comum e vai se aposentar um pouco mais cedo do que aquele trabalhador que só tem tempo comum. O metalúrgico é uma típica atividade que dá direito, sim, à aposentadoria especial. O que diferencia um pouquinho a situação dele é que, se ele tivesse trabalhado 25 anos consecutivos, né, nessa atividade de metalúrgico, aí não haveria essa conversão do tempo com um acréscimo de 40%. Aí serão 25 anos para se aposentar, que também é um tempo reduzido em comparação ao trabalhador comum, que é aos 35 anos. E lembrando também que a aposentadoria especial com 25 anos não há incidência do mal falado aí, fator previdenciário. O Ricardo Campani é de Campinas. O cirurgião dentista que atua na profissão desde 1981, como profissional liberal, contribuinte regular, utilizando aparelho de raio-x desde então, ele tem direito à aposentadoria especial, essa exposição, né, ao raio-x? Perfeito. Cirurgião dentista também é uma típica atividade de exposição, não só ao raio-x, como ele mesmo já comentou e tem conhecimento disso, mas também aos agentes biológicos, né, porque ele fica exposto às bactérias dos pacientes, enfim. Perfeitamente possível dele obter a aposentadoria especial. Ele vai ter que só ter um cuidado de contratar um engenheiro de segurança do trabalho para elaborar um laudo. Tá? O INSS exige um laudo, que é o PPP. A partir de 97, ele tem que apresentar o laudo da atividade, que vai descrever qual era a atividade dele diária, quantas horas ele ficava exposto, qual era o tipo de exposição, que são informações técnicas que o engenheiro tem perfeitas condições para elaborar, assinar o laudo, e isso, com esse documento, ele obtém no INSS a sua aposentadoria especial. Bem, um pouquinho mais sobre pensão por morte. Vamos às dúvidas mais frequentes e alguns mitos sobre esse tema. Vanessa, para a concessão de pensão por morte, não há tempo mínimo de contribuição? Não há tempo mínimo de contribuição. Se o trabalhador era assegurado, ou seja, ele trabalhou um dia e veio a falecer, os seus dependentes, no caso, quem são os dependentes? Vamos lembrar, né? A viúva ou o viúvo, porque as pessoas não sabem que o viúvo também tem direito à pensão, costumam achar que a pensão é destinada só à mulher, isso não é verdade, o homem também tem direito à pensão. Então, o viúvo ou a viúva, os filhos menores ou maiores incapacitados, se forem doentes, tá? Esses são os beneficiários da pensão. E é também possível que os ascendentes, ou seja, os pais, caso não hajam dependentes na linha inferior, no caso, os filhos menores e o cônjuge, os pais, se comprovarem a dependência econômica, ou os irmãos, também não havendo os dependentes preferenciais, têm direito à pensão. Olha, a Rosane Telabim tem 34 anos, é de Vargem Grande do Sul. Ela escreve: tenho 15 anos de contribuição, hoje tenho artrite reumatoide e 2 próteses, sendo uma no quadril e uma no joelho. Todo e qualquer esforço pode me prejudica ainda mais a minha saúde. Eu posso tentar pedir aposentadoria devido a esta doença? Então, ela tem artrite reumatoide. Olha, ela pode pedir aposentadoria por invalidez, desde que ela seja assegurada, ou seja, desde que ela esteja ou registrada em carteira ou efetuando contribuições como contribuinte individual para o INSS, e ela vai precisar comprovar que essa doença, de fato, a impede de exercer a sua atividade. Se a atividade dela é uma atividade que depende basicamente de esforço físico, provavelmente é uma pessoa que tem artrite, né? A gente não sabe qual que é o grau, isso é uma questão técnica, né? Que o médico dela vai poder atestar, mas se for alguém que depende de esforço físico para realizar a sua profissão, certamente ela terá direito à aposentadoria por invalidez. Agora vamos saber das dúvidas dos pensionistas com perguntas que vieram da TV Palmas, em Tocantins. Eu quero saber se eu tenho direito, se o aposentado tem direito no 13º. 13º. Perfeitamente, o 13º é devido a qualquer segurado que se aposente, inclusive o pensionista, Madi, é importante lembrar que também recebe o 13º no final do ano. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai continuar conversando com a Vanessa, hoje o assunto Previdência Social. Até já.
Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Vanessa Viduto. Vanessa, hoje a gente está falando sobre pensão por morte. Eu gostaria de saber como que fica a questão do herdeiro, filho de um casal que não formalizou essa união. O que acontece? O filho menor, ele nunca vai haver problema porque ele tem a comprovação da filiação para obter a pensão. Agora, a companheira ou companheiro, né, que não casaram, ou seja, vivem em união estável, às vezes encontram um pouco de dificuldade para comprovar essa qualidade. Eles têm direito à pensão, sem dúvida nenhuma. Tanto o companheiro quanto a companheira têm direito à pensão com o falecimento de um dos dois. Mas o INSS exige que se faça a prova documental com pelo menos 3 comprovantes dessa união estável para que conceda a pensão. Não basta a prova testemunhal, Madi. Então, é importante que a pessoa, por exemplo, tenha uma comprovação de que existe uma independência, por exemplo, no plano de saúde, que recebiam correspondências no mesmo endereço. Então, você tem a conta de luz no nome de um, a conta de água no nome de outro, que existia, por exemplo, uma conta corrente comum, uma conta poupança, que ambos faziam compra com cadastros na mesma farmácia, enfim. Há uma série de documentos, né, que você pode produzir como prova para comprovar a união estável e ter direito à pensão. Não é preciso comprovar a dependência econômica, basta comprovar a união, a convivência em comum do casal. E como é que ficam os casais homossexuais? Olha, isso é muito interessante, porque a jurisprudência, né, que são as decisões reiteradas dos tribunais, elas já decidiram há um bom tempo que o casal homossexual tem os mesmos direitos previdenciários em relação ao casal heterossexual. Então, essa questão é bastante tranquila. A primeira decisão veio do Rio Grande do Sul e foi a pioneira e acabou fazendo jurisprudência nos demais estados do país. E hoje é muito tranquilo, o companheiro que vive em união estável como homossexual tem direito também à pensão do seu companheiro. Muito bem, a Maria do Carmo da Costa, ela é de Major Sales, no Rio Grande do Norte. Recentemente, a minha mãe foi diagnosticada com um problema psicológico, ela toma remédios antidepressivos, ela é agricultora e contribuinte há 16 anos. Ela tem direito à aposentadoria? Olha, ela vai ter direito à aposentadoria, ela vai poder se aposentar por invalidez, como ela está doente, caso ela esteja contribuindo e não tenha perdido a qualidade de segurado. Caso contrário, se ela deixou de contribuir há mais de 3 anos e perdeu a qualidade de segurada, ela vai poder pedir uma aposentadoria por idade aos 60 anos ou uma aposentadoria por tempo de contribuição quando completar 30 anos. O José é de Lençóis Paulista, ele escreve: eu trabalhei 25 anos na mesma empresa com insalubridade. Faz 5 anos que eu estou aposentado e pedi a revisão. Quanto tempo demora para o INSS aprovar? E pergunto também, eu tenho direito a incluir todo o período de insalubridade? Olha, não ficou muito claro que tipo de revisão que ele pediu no INSS. Me parece que ele não conseguiu uma aposentadoria especial, né? Pelo visto, ele se aposentou com uma aposentadoria por tempo de contribuição, está pleiteando a revisão para aposentadoria especial. Eu não sei, a gente não tem como mensurar o prazo que o INSS vai levar para deferir ou até para negar, se posicionar em relação a esse pedido. O que eu posso dizer é que o INSS tem 45 dias para dar uma resposta e, passado esse tempo, em não obtendo uma resposta, nem que seja uma resposta negativa, ele já tem uma negativa por omissão que autoriza ele procurar uma ação judicial, ingressar com uma ação na justiça para obter essa revisão da aposentadoria. Olha, o telespectador escreve: a minha amiga Rose contribuiu por 12 anos até 1994. Ela tem 54 anos, pretende resgatar o vínculo a partir deste mês na condição de contribuinte facultativo. A dúvida: a contribuição pode ser de 11% do salário mínimo? E, sendo este o percentual da sua contribuição, dará direito ao benefício de um salário mínimo quando chegar a hora de se aposentar? Ou é necessário contribuir com o percentual de 20% do salário mínimo? Olha, ela pode pagar com 11% ou até 5% se ela se enquadrar no conceito de dona de casa de baixa renda. Aí a contribuição reduz para 5%, só que a única aposentadoria que vai estar à disposição dela é a aposentadoria por idade. Ela não vai poder se aposentar por tempo. Uma aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. A Cristiane, ela escreve: eu estou grávida há 2 meses, fui dispensada pela empresa, já entrei na justiça.
Porém, estou recebendo o seguro-desemprego, mas minha gravidez é de risco. Eu tenho direito a entrar com auxílio-doença pelo INSS? Bom, em primeiro lugar, como ela ingressou com uma ação, eu acredito que o advogado dela esteja pleiteando a reintegração, porque ela não poderia ter sido demitida. Sim. Tá? Ela sendo reintegrada na empresa, ela vai poder pedir sim um auxílio-doença e, quando o bebê nascer, transformar esse auxílio-doença num salário maternidade. Temos um outro e-mail aqui, é da Elizabeth de São Roque, aqui de São Paulo. Gostaria de saber, tem uma pensão vitalícia. Eu posso requerer uma pensão por idade também? Eu tenho 67 anos. Bom, a pensão por morte, ela recebe porque ela era beneficiária de algum segurado que veio a falecer, provavelmente o cônjuge, tá? O fato dela receber pensão não a impede de pedir uma aposentadoria para o INSS, caso ela também tenha trabalhado ou efetuado as contribuições que, por idade, são 15 anos para a mulher e 60 anos de idade. Agora, o LOAS, que é o benefício assistencial, se ela já recebe uma pensão, ela não vai ter direito. Lourdes de São Paulo. Tenho 58 anos, gostaria de saber como me aposentar como dona de casa. Bom, ela pode recolher 5% sobre o salário mínimo, ela vai precisar se inscrever num programa do INSS das famílias de baixa renda, recolher 5% sobre o salário mínimo pelo período de 15 anos e, ao completar 60 anos de idade, ela pode pedir a sua aposentadoria, que será no valor de um salário mínimo. Elaine Caldeira. Meu pai é aposentado rural há 1 ano. Minha mãe, em maio agora, vai ter idade para se aposentar também pelo rural. Ela tem esse direito? Tem, não há nenhum impedimento para que ambos os cônjuges recebam a aposentadoria. Thelma, gostaria de saber, o meu pai já falecido recolheu ao INSS o valor sobre 5 salários mínimos. Hoje minha mãe recebe a pensão dele, mas não chega ao valor de 1,5 salário. Existe alguma correção? Olha, essa questão da equiparação com o número de salários mínimos, né, a gente tem que lembrar as pessoas que não existe mais. A nossa Constituição de 1988 desatrelou completamente o valor das aposentadorias e das pensões do número de salários mínimos. Então, hoje não é mais possível fazer essa comparação, né? Quem recebe no mínimo vai ter um reajuste pelo salário mínimo e quem recebe acima do mínimo vai ter um reajuste pelo INPC, que é o índice previsto na legislação. Agora, claro, existem correções que podem ser aplicadas, seria necessário observar a carta de concessão da pensão, ver em que ano que foi deferido, que tipo de correção que é aplicável no caso da mãe dela. Muito bem, o tema Previdência Social e dúvidas frequentes. Vanessa, havendo mais de um pensionista, a pensão por morte será rateada entre todos em partes iguais? Isso mesmo. E será rateada entre todas. Não é um mito. Não é um mito. Será rateada entre todas em partes iguais. E conforme os dependentes vão, por exemplo, se há uma viúva e há dependentes menores, conforme eles vão completando a maioridade, né, com 21 anos, para fins de perda da pensão, é aos 21 anos, a parte deles vai se revertendo para a viúva até que ela receba na integralidade. Olha, o Fábio Amaral é de Cotia. O trabalho de estagiário pode ser contado para aposentadoria? Eu fiquei 4 anos trabalhando como estagiário numa empresa. Olha, se for um trabalho de estagiário regulamentado pela lei, com as horas máximas, né, de exercício da atividade de estagiário diárias, não vai contar como tempo de contribuição. Agora, se era um trabalho de estagiário, que na realidade era chamado estagiário, mas que ele trabalhava 8 horas diárias, recebia a remuneração, aí nessa hipótese configura-se sim como um vínculo empregatício e ele pode contar para fins de futura aposentadoria. O Vilmar é de Rolante, no Rio Grande do Sul. Ele conta, eu me aposentei em 1998 com 6 salários e hoje recebo só 2,5 salários. Existe como receber mais? Olha, há algumas revisões que são aplicáveis, que são viáveis de ingresso, inclusive de ações na justiça, né? Recentemente nós tivemos aí reconhecimento das ações da revisão do teto para as pessoas que tiveram a redução da sua renda mensal inicial nos tetos constitucionais. Há também a revisão da URTN, do IRSM, vai depender do período que ele se aposentou,
do início da renda mensal inicial dele. Há também possibilidade daquelas pessoas que tiveram atividade especial e na hora de se aposentar o INSS não reconheceu, também comporta revisão. Enfim, é preciso analisar a documentação dele, documentos importantes que ele tem que ter em mãos para que um profissional habilitado possa fazer essa análise, a carta de concessão, o CNIS, que pode ser obtido em qualquer agência do INSS, e também uma cópia do processo administrativo, que é o histórico de todos os documentos que geraram a sua aposentadoria. Esse PA, ele tem que ser obtido necessariamente na agência onde a pessoa se aposentou, e é preciso fazer um agendamento pelo telefone 135 ou pelo site, que é o www.inss.gov.br. Vamos repetir, telefone 135. 135 ou no site www.inss.gov.br. Olha, o Antônio Ferreira da Silva tem 46 anos, é de Jaboticabal. Ele escreve, quando eu tinha 10 anos, maio de 76, até dezembro de 79, eu trabalhei como jornaleiro, eu entregava jornais e cobrador. Mas não tinha registro. Eu consegui provas em cartório da existência desse período, né, desse trabalho. E declaração do proprietário que ainda está vivo. É válido para efeito de contagem de tempo para me aposentar? Olha, se essas provas são provas documentais contemporâneas, o que é contemporânea? É uma época lá, é uma prova contemporânea, é o período que ele exerceu a atividade. Não adianta produzir uma prova hoje se referindo ao passado. Então, tem que existir algum tipo de ficha que ele preencheu em algum lugar, colocando essa atividade dele, ou algum tipo de registro do próprio empregador. Enfim, se existir uma prova contemporânea, aí sim, somada à declaração, porque só a declaração também não é um meio de prova aceito, sozinho. Você pode falar um pouquinho mais sobre o que é a prova contemporânea? A prova contemporânea é uma prova que já existia lá na época que a pessoa trabalhou. Né? Por exemplo, uma declaração que você pega hoje com o seu empregador, que vai dizer que atesto para os devidos fins que o fulano de tal trabalhou como jornaleiro em 1970, assina lá, 2012. Não é uma prova contemporânea, tá? É uma prova unilateral, é uma prova produzida que, na verdade, ela tem valor apenas de prova testemunhal e ela não vai unicamente, exclusivamente ela, servir como prova desse exercício de atividade. Agora, por exemplo, uma ficha que ele tenha preenchido lá em 1970 e pouquinho, em algum lugar, colocando como endereço profissional, atividade, né? Aí sim pode ser considerado uma prova contemporânea. Entendi. Olha, o Fernando Nicolau, ele escreve, eu fiquei 8 anos no auxílio-doença, o INSS não é obrigado a me aposentar? Esses anos são contados para aposentadoria? Olha, vamos começar pela parte mais fácil. Os anos são indubitavelmente contáveis para aposentadoria. Quem está em auxílio-doença é como se estivesse contribuindo para o INSS, tá? Se o INSS é obrigado a não aposentar? Não, ele não é obrigado a aposentar. Há um indicativo de uma pessoa que está há 8 anos em tratamento de que essa patologia é crônica e dificilmente vai haver uma recuperação. Mas essa falta de perspectiva de recuperação tem que ser diagnosticada e atestada por um profissional, por um especialista. Tá? Se essa é a situação dele e ele está há muito tempo, né, já no auxílio-doença e o médico que o acompanha diz você não vai retornar, você não vai se recuperar, aí eu recomendo inclusive que ele ingresse com uma ação no Poder Judiciário. Vamos responder rapidamente essa última pergunta. Vamos lá. De Peruíbe vem a pergunta do Hélio. Olha, eu sou aposentado por invalidez há 2 anos, sou solteiro e vivo com uma companheira há 3 anos. Gostaria de saber o seguinte, se eu falecer, a minha companheira passaria a receber minha pensão por morte? E quais os documentos ou provas que ela teria que apresentar? Olha, ela vai receber, sem dúvida nenhuma, 100% da aposentadoria por invalidez, vai virar pensão por morte. Agora, é importante que eles constituam a prova dessa união estável. O melhor documento que eles poderiam fazer hoje é uma escritura em cartório da união estável, que é muito simples, o cartório faz isso na hora, não tem um custo elevado, declarar por escritura a união estável. Se eles não quiserem fazer isso, procurar amealhar a prova da convivência documentalmente para que no futuro ela possa apresentar no INSS. Vanessa Viduto, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui no Pronto Atendimento. Eu que agradeço. Amanhã a gente se encontra para falar sobre seguros, como funcionam os prêmios de sua seguradora, como utilizá-los da melhor forma e o valor da franquia. Mande já a sua pergunta. Bom dia, até amanhã às 8h.